Olá, meus queridos, vamos para mais um momento de estudo. Hoje falaremos de ponte de Wheatstone. Então, essa ponte de Wheatstone, sua finalidade é determinar o valor da resistência de um elemento. Estamos na apostila 5, aula 61, ponte de Wheatstone, página 100. Essa é a ponte de Wheatstone e conseguiremos determinar o valor da resistência quando ela estiver numa situação, uma situação chamada situação de equilíbrio. Nesta situação de equilíbrio, temos, nessa situação de equilíbrio, teremos que o potencial no ponto C será igual ao potencial no ponto D. Então, quando entre dois pontos não existe diferença de potencial, ou seja, também não existe corrente elétrica. Então, nesta situação em que o ponto C tem um potencial igual ao ponto D, o nosso galvanômetro não vai ter deflexão, vai ter registro nulo, a leitura dele vai ser nula. Nesta situação, teremos então que a diferença de potencial AC vai ser igual à diferença de potencial AD e também nessa situação, diferença de potencial CB é igual à diferença de potencial DB. Como que calculamos a diferença de potencial AC? Então vai ser o R1 vezes o I1. Diferença de potencial AD, R3 vezes o nosso I2, tá bom? E assim o CD. Quem que é a diferença de potencial CD? É o meu R2 vezes o meu I1. Quem que é a minha diferença de potencial UDB? É o meu R2, desculpa, R4 vezes 2. Substituindo isso daqui, então ficou R1 vezes I1 é igual a R3 vezes I2. Embaixo, R2 vezes I1 é igual a R4 vezes I2. O que nós vamos fazer agora? Dividir a equação de cima pela de baixo. E em cima e embaixo vai cortar, e 2 em cima e 2 embaixo vai cortar, então ficou R1 sobre R2 é igual a R3 sobre R4. Também podemos escrever da seguinte forma: sempre que eu tiver uma ponte de Wheatstone no equilíbrio, teremos que R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Outra maneira de visualizar esses resistores que estão aqui, ó. Vou fazer uma cruz aqui, ó. Aqui e aqui. Então, eu tenho que R1 vezes R4 sempre vai ser R3 vezes R2. Tenho esse caminho, um elemento desse caminho com um elemento do outro caminho aqui. Ó. O primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro. 1, 2, 3, 4. 1 vezes 4 e o 2 vezes o 3. O exercício. A ponte de Wheatstone é um aparelho de medição inventado no século XIX, com a finalidade de determinar a resistência elétrica de resistores. No esquema de uma ponte de Wheatstone, a seguir o valor de R2 é conhecido, R3 e R4 são dois reostatos com escala graduada, ou seja, suas resistências podem ser ajustadas. E também são conhecidas. E R1 é o resistor cuja resistência se deseja determinar. O gerador pode ser considerado ideal e entre C e D é instalado um galvanômetro de resistência própria 3 ohms. Para determinar o valor de R1, os valores de R3 e R4 devem ser ajustados até que a indicação do galvanômetro seja igual a zero. Essa condição chamada de condição de equilíbrio da ponte permite que se calcule R1 de forma simples. Pede-se a relação entre R1, R2, R3 e R4 para que a ponte esteja em equilíbrio. Quando a ponte está em equilíbrio, então eu tenho que o R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. O potencial em C é igual ao potencial em D. Então, a medida desse galvanômetro é nula. Esse galvanômetro é nula, então não tem diferença de potencial, não tem corrente passando por aqui, tá bom? Então é como se não existisse esse caminho para o circuito. Então por isso eu posso desprezar essa resistência de 3 ohms. Esse caminho não é utilizado no nosso circuito, não passa corrente aqui. Agora, item B, o valor de R1, sabendo que na condição de equilíbrio temos R2 é 4 ohms, R3 é 1 ohm e R4 2 ohms. Vamos substituir na fórmula, então. R1 vezes 2 é igual, o nosso R2 que é 4,
R3, que é 1. O 2, esse 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, R1 é 4 dividido por 2, R1 é 2 ohms. Bom, finalizamos. Item C. A resistência equivalente entre os pontos A e B na condição de equilíbrio. Então, na condição de equilíbrio, esse caminho pode ser desconsiderado, não passa corrente, não influencia no circuito. Então, temos esse caminho por cima e o caminho por baixo. Então, eu tenho uma ligação em série em cima, uma ligação em série embaixo. E o equivalente dessa ligação em série em cima vai ser calculado em paralelo com o equivalente dessa resistência em série aqui desses dois. Então, temos lá, primeiro, vamos resolver em série, o resistor de 2 ohms com o resistor de 4 ohms, só soma esses valores, vai dar 6 ohms. Embaixo nós temos 1 ohm equivalente com 2 ohms, soma-se 3 ohms. Agora nós vamos resolver a resistência equivalente desses dois elementos ligados em paralelo. Então, vamos fazer a resistência equivalente ao produto desses dois elementos dividido pela soma. Então, ficou R1 vezes R2. Quem que é o meu R1? 6. E o R2, 3 ohms, dividido por R1 mais R2. Então, ficou 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. Então, ficou 18, dividido por 9. Resistência equivalente, 2 ohms. Pessoal, encerramos essa aula. Apenas um exercício, aula rápida. Espero que tenha entendido. Caso contrário, conversaremos na nossa videoaula.